é você que tá aí, né? Tá me vendo? Tá me escutando? Não, você eu estou vendo perfeitamente. Eu também tô lhe vendo, normal. Então tá bom. É que não tem como melhorar muito do lado de cá, né? Daí você tá vendo bastante. Sempre tem como melhorar, João. Não seja pessimista. Às vezes para melhorar estraga muito, né? Bom, pessoal, boa noite. Agora são 22h03, nosso sábado às 10, sábado às 22. Esse pequeno projeto meu com o Rodrigo, para a gente trazer, e mais alguns colaboradores que a gente tem aí, eu não vou citar nome agora, mas para o final eu vou falar todos. A gente tem esse projeto aqui de trazer informação de qualidade sobre temas que a gente entende ser relevante, né? Então, Rodrigo, você é um grande amigo meu, muito boa noite. Para quem não conhece ainda, o querido Rodrigo, meu professor universitário, mestre e doutor, e assistente jurídico do Tribunal de Justiça de São Paulo. Falei certo, né, Rodrigo? Porque eu fico Falou. nervoso aqui. Eu sou advogado, meu nome é João Marcelo, eu atuo aqui no estado de São Paulo, mais no interior, mas também em Brasília e Florianópolis. Uma boa noite a todos, Rodrigo, com você. Boa noite, João. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo, pessoal que está entrando. Para mim sempre é um prazer me encontrar com você nessas circunstâncias, porque já que a gente não está podendo encontrar pessoalmente, eu já peço desculpas de antemão, porque eu estou meio gripado, não sei o que eu tenho. Talvez possa ser até uma coisa terminal. E imagina, eu saio do palco aqui, mas está tudo certo. Hoje nós vamos dar continuidade, então, ao que a gente começou a conversar há 15 dias, né? Que é a respeito da escravidão, só fazendo um apanhado. Na outra semana em que nós fizemos uma live, nós falamos sobre a escravidão e alguns aspectos concernentes a esse instituto, principalmente na antiguidade, né? Na verdade, nós estamos atendendo aos pedidos dos meus alunos que estão em férias, que já estão em férias, né? Já estão aprovados aí para o semestre que vem, a pedido especificamente da minha sala de quarta-feira, que nos solicitou que falássemos a respeito da escravidão e algumas relações concernentes à questão da escravidão, principalmente de como a escravidão se desenvolveu no Brasil, né? Nós vamos tratar hoje, né, sobre os aspectos da escravidão negra, né, da escravidão dos africanos, e tratando desses aspectos da escravidão dos africanos, eu creio que a gente possa também, depois de colocar as bases da nossa discussão, né, as nossas premissas, depois de colocadas as premissas, eu acho que a gente pode fazer até um comentário a respeito do racismo e das questões tangenciais à escravidão. O João Marcelo foi meu colega na época em que eu era estudante de Direito, na época em que nós dois fazíamos faculdade de Direito, nós nos formamos praticamente no mesmo ano, e estamos separados aí por alguns quilômetros que em breve eu espero que sejam vencidos aí. Sim, E não tenha você venha dúvida. me visitar aqui em São Paulo. E aí, João, eu não sei, você quer que eu comece a falar Tá. ou você quer me perguntar alguma coisa? Não, eu vou fazer uma pequena introdução, assim, não diria nem que é introdução, é apenas algumas palavras no começo. Esse assunto é um assunto que eu relutei um pouco, essa parte da escravidão negra em trazer, principalmente por conta de não conhecer ainda o nosso público, né? É um assunto que a gente tem que tomar
cuidado com que, não com o que a gente pensa, mas assim, como a gente expressa, não é nem como a gente fala, mas como a gente expressa, que isso pode trazer questionamentos e colocações, inclusive cancelamentos, tanto para um lado quanto do outro. Né? Eu sei, pelo pouco que eu conheço, não é meu lugar de fala, e eu tenho certeza que também não é o lugar de fala do Rodrigo a gente discutir, porque discutir não, a gente opinar sobre essa questão. Por quê? Porque eu sei que tanto eu quanto ele não passamos por absolutamente nada do que essas pessoas que foram escravizadas passaram, e nem próximo do que os seus descendentes passam ainda. Né? Esse propósito dessa conversa é trazer informações históricas, né, e desenvolver num bate-papo a consciência do quanto é preciso a gente conhecer para a gente não repetir. Né? E entender também algumas questões que a gente vive no dia a dia que acabam por criar uma falsa ideia de conhecimento que a gente às vezes não tem. Né? Então eu já de antemão peço desculpas se a gente aqui cometer algum erro usando algum termo ou alguma colocação que possa não ser tão bem entendida, né? Mas a nossa ideia é trazer informações históricas, né? É trazer informação de qualidade para podermos discutir. Né? Então, geralmente como a gente faz aqui, a gente expõe o assunto, né? E depois, mais na parte final, a gente tem algumas perguntas, inclusive algumas bastante interessantes que eu acabei recebendo durante a semana, durante a quinzena, na verdade, e a gente explana a respeito das questões e para colocar o nosso ponto de vista, mas na primeira parte a gente está trazendo informações históricas. Né? Então, diante disso, mais uma vez eu peço desculpas se a gente não for bem claro no nosso posicionamento, e coloco aqui para o Rodrigo a ideia da gente primeiro trazer assim, 2 minutinhos do que era no passado, né? No passado que eu me recordo a aula, a palestra anterior que a gente teve aqui, esse diálogo que a gente teve, e já começamos com essa parte do histórico da escravidão negra, né? E aí você sabe melhor que eu como conduzir. Então, era isso que eu tinha para dizer. Eu agradeço pelas suas palavras iniciais e faço minhas as suas palavras no sentido de que muitos dos temas que a gente pode falar vão ser bastante desconfortáveis, não só para quem está nos ouvindo, mas também para a gente que está falando sobre isso. Né? Então não é um assunto legal, assim, no sentido de nossa, que vamos lá e vamos nos divertir no sábado à noite falando sobre, sei lá, sobre maquiagem, né? Que eu já cheguei à conclusão, João, que a maquiagem é o que nos separa, né, da besta comum. Então a gente vai ter que fazer vídeo de maquiagem também. Querendo ou não, a gente vai chegar nesse nível. Porque é o que as pessoas mais assistem, né? Mas, só retomando o que a gente estava falando há 15 dias, nós trabalhamos alguns aspectos relativos a como as pessoas eram escravizadas. E a gente explicou que na antiguidade, portanto, enquanto o Império Romano existia, a escravidão ela era basicamente feita de 2 maneiras. A escravidão por dívida e a escravidão como resultado de uma campanha militar, como resultado de guerra. Então, os perdedores eram escravizados pelos vencedores e também havia a possibilidade de que os credores escravizassem seus devedores. Nós salientamos alguns aspectos, principalmente do Egito e da Mesopotâmia e também da cultura palestina, dizendo que a escravidão era temporária. Né? Havia marcos legais a respeito do período em que alguém era escravizado. E, já adiantando um pouco, a gente fez o gancho dizendo que a escravidão na modernidade, né, a escravidão a partir do século XV, ela vai ter um aspecto completamente diferente do que a escravidão na antiguidade.
né? Então, para todas as pessoas que se prepararam, que viram aí os nossos anúncios da semana, né, de que a gente conversaria sobre esse tema, eu indiquei os livros mais recentes do Laurentino Gomes, né, Escravidão 1 e Escravidão 2, o Escravidão 3 vai ser lançado ano que vem, por conta dos 200 anos da independência do Brasil. Entramos em contato, inclusive, com o Laurentino, né, que nos respondeu amavelmente todas as observações que nós enviamos para ele. E são obras assim, a partir das quais eu entendo que o leitor comum vai poder entender de maneira clara o que foi esse movimento, para a gente poder entender as consequências da escravidão na população negra atual, né? Na população negra no Brasil atual. Nós vamos nos focar especificamente no Brasil, mas tangencialmente a gente pode falar sobre os Estados Unidos também, porque a escravidão negra ela teve uma, vamos dizer assim, a proliferação nas Américas. Então, os povos africanos foram trazidos para a América, tanto a América do Norte como a América Central e a América do Sul, nesse regime de escravidão. O problema é, na África, quando a gente olha o continente africano, quando a gente observa o continente africano, principalmente da África subsaariana, daquela África que está abaixo do deserto do Saara, nós vamos encontrar diversas nações, diversos povos, diversas etnias. E essas etnias já viviam em conflito antes de os portugueses e espanhóis chegarem na África. E já era costume dos povos negros escravizarem uns aos outros, principalmente depois da tomada do continente africano, ou de grande parte do continente africano, pelos muçulmanos, né, que foram os grandes impulsionadores do comércio de escravos a partir do século VIII. Então, quando as navegações portuguesas e as navegações espanholas elas começam no século XV e elas vão chegando na África, nas costas africanas, tanto a costa atlântica quanto a costa índica, né, tanto portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses, vão chegando e tomando contato com esses africanos, com esses povos africanos, nós vamos perceber que uma das possibilidades vai ser o comércio de pessoas. Uma da possibilidade vai ser o estabelecimento do comércio de pessoas. Eles vão comprar esses escravos dos próprios negros escravizadores, né? Tem os escravizados, os escravizadores. Num primeiro momento, vão levar para a Europa, vão levar esses negros para a Europa, para serem vendidos em mercados, né? Em Portugal, na Espanha. Mas o grande fluxo da mão de obra escrava vai ser para as Américas, vai ser depois do descobrimento da América. Então, o comércio de seres humanos escravizados, seres humanos negros escravizados, acontece ou começa a acontecer antes da descoberta das Américas, né? E só que o grande impulso vai ser efetivamente depois da descoberta das Américas e da instalação das colônias portuguesas e espanholas. Nós temos dados da slavery.org, que é um grande site de estudo internacional da escravidão. Nós temos livros, autores que se debruçaram nesse tema, como Robin Blackburn, que vai estabelecer um estudo da escravidão do século, ele vai chamar de escravidão barroca, né? Vai do século XV até o final do século XVIII. E nós vamos ter vários estudos a respeito disso, porque efetivamente
por conta de contingências ocorridas no governo brasileiro, nós não vamos ter acesso a documentos que foram destruídos na proclamação da República, né? Então, todo resgate para a gente saber quem eram e por que vieram para cá, por que foram traficados para cá, são estudos mais amplos, não são meros estudos documentais. Então, nós temos um dado que pode parecer, os dados, primeiro os dados numéricos, né? Que cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil ao longo de 300 anos. Né? Então, ao longo de 300 anos, nós tivemos um contingente de cerca de 4 milhões de pessoas que foram tiradas da África e foram trazidas para o Brasil. Esse número corresponde a praticamente 40% de todos os escravos traficados da África para as Américas. Então, desses 4 milhões de pessoas que foram trazidas ao longo de 300 anos, que foram trazidas para o Brasil, cerca de metade, 1,8 milhão de pessoas morreram durante o transporte. Então, nós começamos a respeito do transporte dos escravos. Então, o que Portugal e Espanha vão fazer? Na costa africana, vão construir fortificações, fortalezas, para que os navios europeus atracassem. Eles comprariam dos reis africanos e dos comerciantes muçulmanos, comprariam essas pessoas, embarcariam nos navios negreiros e fariam a rota para o Brasil. Uma rota que duraria 2 meses até 3 meses. Nesta rota da África para o Brasil, para o Rio de Janeiro, ou para a Bahia, ou para o Recife, que eram os principais portos para receber pessoas escravizadas, cerca de 1.800.000 pessoas morreram nesse trajeto e não receberam nenhum tipo de sepultura, obviamente, dada a sua condição de coisas. Então, a condição do navio negreiro era uma condição absolutamente... eu vou usar esse termo desumano, mas é que não se aplica muito porque não tinha bem noção do que era a humanidade, né? Então, as doenças eram comuns, a má alimentação era comum e os negros eram extremamente maltratados. Quando eu falo extremamente maltratados, significa que eles eram colocados no porão dos navios, acorrentados no chão, como se fossem sardinhas numa lata, em toda a extensão do casco do navio, para um transporte, exatamente, para um transporte de quase 3 meses, alimentando-se uma vez por dia, sem contato com o sol, sem contato com ar puro e sem contato com saneamento. Então, eles iam defecando, urinando, e aquilo ia amontoando em cima deles ao longo desses meses. E nós estamos falando do século XV, começando do século XV. Não é à toa que quase metade dessas pessoas morriam em decorrência disso. E em decorrência de uma coisa que alguns autores salientam e outros não, que é a depressão. Que nós usamos uma expressão africana, que é a palavra banzo, né? Que hoje nós sabemos que o nome disso é depressão. Pessoas que eram retiradas do seu convívio e nós sabemos que depressão mata. Né? E aí, hoje nós temos toda uma panaceia de terapias e medicamentos. Agora você imagina nessa época. Então, o que acontecia? Os donos dos navios iam jogando os escravos mortos fora ao longo da travessia, e isso ocasionou um problema ambiental que a gente sente até os dias de hoje. O fluxo dos navios negreiros era acompanhado pelos tubarões. Na costa brasileira não havia tubarões.
os tubarões vieram da costa africana por 300 anos, 1.800.000 mais ou menos corpos sendo jogados no Oceano Atlântico, e os tubarões chegaram e viraram uma realidade ambiental no litoral brasileiro. Então, nós sabemos que as praias do Nordeste, algumas delas, têm até aviso, né? Cuidado, Recife, tubarão, principalmente em Pernambuco. Não é Esses à toa, tubarões não são nativos dos mares brasileiros. Eles vieram acompanhando o despojamento de negros mortos no tráfico de escravos. E isso mudou o cenário da África, isso mudou o cenário das Américas e isso mudou o cenário do meio ambiente. Você imagina que espécies de peixes predadores como os tubarões migraram acompanhando os cargueiros, os cargueiros negreiros, que muitas das vezes recebiam o nome de caixões. Caixões porque a maioria morria, né? E era jogada no mar, e isso nós sentimos isso até... Perdão. Nós sentimos isso até os dias de hoje. Ô, Rodrigo, sabe uma coisa que eu acho que eu gostaria que você falasse? Eu sei que você vai falar mais para frente, mas só para não perder aqui, é que assim, a gente tem a ideia, inclusive teve um candidato a vice-presidente durante a eleição passada, que falou assim, o índio é preguiçoso, alguma coisa assim. Então, eu gostaria, isso foi uma coisa que me marcou bastante, porque além de denotar uma ignorância tremenda, né, é uma coisa que é falada, isso eu ouvia na escola, não faz tanto tempo assim. Por quê? Vamos colocar assim, nos primeiros anos nós tivemos a escravidão indígena aqui no Brasil, né? Porque as pessoas que estavam aqui e enfim, era mais fácil. Você já falou como era difícil esse transporte, né? Por que, Rodrigo, que não se ficou com o escravo índio e veio trazer o negro lá da África, que às vezes era do Moçambique, lá no Oceano Índico, né? Por que o negro africano? Porque o negro tinha habilidades que os índios não tinham. Os negros sabiam cultivar, os negros sabiam explorar minérios, porque os negros africanos já lidavam com cobre, com ferro. O índio brasileiro estava num estado de primitivismo que o português precisaria ensiná-lo para depois ter uma renda. Os negros não. Haviam níveis diferentes de escravos que valiam diferentes preços também. Então, o negro já trabalhava tecido, o negro já trabalhava o couro, o negro já plantava, já desenvolvia plantações. Então, veja, ao invés de ensinar para os índios, nós trouxemos mão de obra, entre aspas, especializada. Quem construiu nossas cidades? Quem construiu nossas igrejas? Quem construiu a pavimentação das ruas? Quem fez as nossas joias? Não foi a Cartier, foram escravos trazidos da África. Quem fez as nossas roupas? Quem desenvolveu o nosso algodão? Quem desenvolveu a nossa cultura de tabaco ou de aguardente? Então, os escravos africanos, os negros que foram trazidos da África, eles eram uma mão de obra, eu estou usando termos atuais para responder a sua pergunta, muito mais especializada do que os nativos brasileiros, que estavam num grau de primitivismo enorme ainda. Né? Os nativos brasileiros não conheciam o algodão, os nativos brasileiros não plantavam nada além de mandioca e algumas outras poucas coisas. Agora, os negros já desenvolviam isso na África. E o comércio se deu exatamente em razão da especialização. Né? Como marcos principais da escravidão negra, você quer falar alguma coisa? Eu respondi. Não, eu estou anotando, eu estou anotando uma pergunta aqui. E também, eu só queria lembrar, nesse contexto que você estava falando, que os portugueses também não acordaram de um dia para o outro, vamos levar o negro para lá. Não, vão levar ficando. Não, existia experiência, já existia uma experiência com grande êxito nas ilhas atlânticas, né?
aonde o português, praticamente o português e o espanhol também, me corrija se eu estiver errado, ele viu que plantando a cana-de-açúcar naquele clima, que era o mesmo clima do nosso Nordeste, e usando a mão de obra escrava, a mão de obra do negro, né, era lucrativo. E também tem uma questão que o Laurentino fala no livro, eu não terminei de ler, porque é uma delícia ler, mas eu não tive tempo essa semana para concluir a leitura. E ele fala também do comércio, do dinheiro que se ganha com o tráfico negreiro. Né? Eu fiz uma comparação na minha cabeça assim, com o tráfico de droga. Né? O tráfico de droga hoje é ilícito. Na época, o tráfico negreiro não era ilícito. Né? Mas você tinha toda uma sociedade que precisava do negro para funcionar, do escravo para a produção. Né? E isso não era só no Brasil. Né? Isso é em toda a América. E também na Europa. Né? E também a Inglaterra e os outros países, eles não, no primeiro momento, a escravidão era meio de conseguir dinheiro. Né? Eu faço aquela triangulação, o Leonardino fala bastante dos produtos, né? O escambo dos produtos manufaturados para a África, pego o negro, vendo o negro no Brasil, sabe? Então tem um fator econômico que não é só da produção, né? É o tráfico mesmo, ganhar dinheiro com isso. Né? E quando a gente fala nos 300 anos de escravidão, então nós vamos pensar que no começo os portugueses não sabiam o que fazer, se os negros iam produzir ou não. Então isso que o João falou é verdade. As ilhas atlânticas, principalmente São Tomé e Ilha da Madeira, serviram como experimentos. Como deu certo, eles começaram a trazer para o Brasil. Como começaram a trazer para o Brasil, o negócio se transformou numa coisa extremamente lucrativa. O negócio, toda a rota comercial. Então, na Inglaterra, os ingleses não escravizavam pessoas e levavam para a Inglaterra, mas eles investiam em navios. Então havia aquele investimento em cruzadores que faziam a África-América, com as ações comercializadas em Londres, em Amsterdã e até Berlim. Né? Até na Prússia havia comércio de ações de navios negreiros, sendo que não havia negros na Europa praticamente. Né? E todos foram trazidos para cá. Então, por que se deu isso? Porque começou a se mostrar viável do ponto de vista econômico. Então, nos primeiros 100 anos foi um experimento. Esse experimento se mostrou absolutamente lucrativo, porque eu posso jogar fora, é uma coisa, né? Eu posso jogar fora se não der certo, e foram sendo trazidos. Né? Já no começo, e também isso a gente pode falar dos indígenas, houve um questionamento. Né? Porque, veja, os primeiros negros eles foram presenteados a reis, a papas, a bispos. Né? Os primeiros comerciantes de escravos em Portugal, um deles, inclusive, era padre, né? Que teve o primeiro escravo do primeiro leilão de escravos que a gente teve. E ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, os intelectuais foram se perguntando: por que esse tipo de escravidão? E muita gente começou a escrever do ponto de vista da ciência. Né? Filósofos, biólogos, tentando entender antropologicamente o que estava acontecendo nas Américas, que obviamente sustentavam todo o comércio da Europa e as guerras também, com os metais, com açúcar e com café, etc., né? Dependendo do ciclo. Então, começou a se precisar de uma explicação por que eu posso escravizar os negros. E a primeira explicação, foi uma explicação chancelada pela Igreja de uma interpretação medieval do livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, dizendo que os negros eram descendentes de um filho amaldiçoado de Noé. E aí que começa todo o problema.
começa todo o problema do ponto de vista da justificativa. Primeiro, porque isso foi uma interpretação. E essa questão ela é repetida até os dias de hoje. Há pessoas, e eu me lembro, em 2013, um deputado que foi eleito aqui pelo estado de São Paulo, chamado Marco Feliciano, que é pastor também de alguma dessas igrejolas, que num discurso, numa pregação, disse que os negros eram amaldiçoados por conta de Noé. O que aconteceu com Noé? Noé, dilúvio, arca de Noé, bichos e tal. Noé tinha 3 filhos, Sem, Ham e Jafet. Né? Depois do dilúvio, diz o texto, primeiro o texto diz que Noé andava com Deus e que não havia um homem mais íntegro no mundo do que Noé. Num capítulo. No outro capítulo, Noé enche a cara e vira um alcoólatra, né? Um bêbado. Noé... A interpretação do texto ela é meio estranha, porque é um texto que não faz nenhum sentido. Então Noé teria descoberto, por acaso, o vinho, ficou bêbado, tirou a roupa, ficou pelado, e o seu filho Cã o viu. E ao invés de socorrer o pai, foi chamar os irmãos para contar. Quando Noé acordou e olhou e viu o que tinha acontecido, ele amaldiçoa um dos filhos de Cã, que se chama Canaã. E foi um prato cheio esse tipo de coisa. Porque falou assim, não, os negros são descendentes de Canaã e Noé, na maldição, diz que ele, por todas as gerações, vão ser escravos dos irmãos, dos outros irmãos. Então, os europeus são descendentes de Jafé, os orientais, né, persas, judeus, árabes, são descendentes do Sem, e os africanos são descendentes do Cã. Então, eles podem ser escravizados porque Deus assim chancelou. É um problema, né? Porque, veja, esse relato ele foi escrito muito tempo depois do que teria acontecido realmente. E outra coisa, os negros não são descendentes de Cã, não são descendentes de Canaã. Os negros seriam descendentes de um outro filho de Cã, um outro neto de Noé, chamado Cush, e não Canaã. Esse texto ele foi escrito para justificar por que os judeus tomaram a Palestina dos cananitas, dos descendentes de Canaã. Então, veja, nós tomamos a terra deles porque eles são amaldiçoados desde a origem. Não tem a menor cabimento, só que esse texto serve como justificativa, mas as pessoas não param para pensar. Né? Porque não se refere à África. Esse texto não faz nenhuma menção à África. Esse texto fala da região da Palestina, de pessoas que viviam na região da Palestina e não na África. E esse texto embasou bulas papais. Tanto que, quando Portugal e Espanha começam o domínio dos mares, a igreja se coloca como fiel da balança. A igreja se coloca como uma árbitra, como uma juíza, uma mediadora entre os interesses de Portugal e da Espanha. Quando a igreja é consultada pela primeira vez, o Papa Nicolau V, que era um papa italiano, né, Tommaso Parentuccelli, né, ele publica uma bula, né? Essa bula se chama Romanus Pontifex. Essa bula autoriza os reis europeus a escravizarem pagãos. Esse é o primeiro marco, 1455, antes da descoberta da América. Portugal já estava chegando na Índia, a Espanha estava correndo atrás do prejuízo, a Holanda estava começando, a Inglaterra estava formando sua frota e o Papa disse, ok,
podem escravizar pessoas, desde que essas pessoas não sejam cristãs. Porque a regra do Islã era: eu também posso escravizar pessoas que não são islâmicas, que não são muçulmanas, mas a minha obrigação é convertê-las depois. Então o Papa Nicolau endossa. Alguns anos depois, já em 1537, veja, de 1455, menos de 100 anos, o Brasil já estava aí, a colonização brasileira estava para começar, a colonização espanhola nas Américas estava de vento em polpa, e um outro papa, chamado Paulo III, Alessandro Farnese, então um papa daquele ambiente renascentista, né? Júlio II, Alexandre VI, Borgias, Médicis e tal. Alessandro Farnese, que foi eleito como Papa Paulo III, publica uma outra bula, que essa bula ela vai ser considerada como uma, vamos dizer assim, um avanço do ponto de vista dos direitos humanos, menos dos negros. Essa bula se chama Sublimes Deus. Na bula Sublimes Deus, Paulo III se posiciona contra a escravização dos indígenas, mas diz que outros pagãos podem ser escravizados. Então, o que era isso? Isso foi basicamente uma releitura para as interpretações do Tratado de Tordesilhas, que a gente aprendia na escola. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Que foi chancelado pela bula Intercetera do Papa Alexandre VI. Então, as terras seriam divididas entre Portugal e Espanha. E os nativos? Os nativos começaram a ser escravizados, conforme você tinha dito naquela pergunta anterior, né? Os índios não mostraram muito entusiasmo. Então, o comércio dos africanos começou, se transformou numa coisa absolutamente viável. Viável por quê? Porque rendeu, produziu. E aí começa o auge da escravidão, que é o final do século XVI até o final do século XVIII, que são os ciclos da cana-de-açúcar, o ciclo da mineração de metais preciosos e diamantes no Brasil, tudo isso sendo produzido muito no Brasil e sendo mandado para a Europa, e na América Espanhola também sendo mandado para a Europa, né? E africanos chegando, sendo traficados, né, para cá. Então, essa rota. Eu pego a mão de obra da África, trago para as Américas em condições absurdas, e aí a riqueza da América vai para a Europa. E isso com a chancela da Igreja. Com a chancela da Igreja, porque o Papa recebia escravos de presentes, ele tinha escravos, né, negros. As bulas papais começaram a se preocupar somente com a situação dos nativos e não com as dos africanos, porque os africanos eram pagãos, eles fazem culto de sacrifício e a religião deles é primitiva. Isso começou a incomodar os intelectuais da Europa, que começaram a tentar, sentados na Europa, tomando vinho europeu, dentro de uma cidade europeia, começaram a buscar explicações por que os negros eram tão escravizados assim. E aí surge, depois desse problema do Noé, do problema religioso, surge o problema filosófico, dizendo que os negros são escravizados ou foram escravizados porque são seres humanos inferiores. Na outra semana, nós falamos de Aristóteles, do escravo natural, lembra? Da pessoa. E aí começa a surgir na Europa quem justificasse a escravidão, dizendo que os negros eram escravizados e levados para a América para ser mão de obras porque eles eram inferiores. Negros, trevas, luz, trevas, bem, mal, tudo que é escuro passa a ter uma conotação negativa, pejorativa,
né? E aí eu peço licença para ler aqui uma compilação que o Laurentino faz no primeiro livro dele, nesse livro aqui, que ele coloca assim, né? David Hume, que foi um dos maiores filósofos da Inglaterra, escreveu assim: eu suspeito que os negros, como em geral todas as outras espécies de seres humanos, sejam naturalmente inferiores aos brancos. Nunca houve entre eles nação alguma tão civilizada quanto entre os brancos. A noção de civilidade, né? Porque a África tinha uma concepção geopolítica tribal, ainda tem. Então, nenhum grande inventor entre eles, nenhuma arte, nenhuma ciência, uma diferenciação tão constante e uniforme não poderia se repetir em tantos lugares e em épocas distintas se a natureza não tivesse uma distinção original entre as espécies de seres humanos. Primeira explicação. Do meu paradigma civilizatório, os negros estão muito aquém. Então eu posso usá-los como objetos. Voltaire, né, o grande influenciador da Revolução Francesa, afirmava: os olhos redondos, o nariz achatado, os lábios sempre grossos, o formato diferente que eles têm de orelhas, o cabelo encrespado na cabeça e mesmo a sua capacidade mental estabelecem uma prodigiosa diferença entre eles e as outras espécies de seres humanos. Então nós temos aqui Hume, ateu, Voltaire, ateu. Portanto, eles não podiam engolir o argumento do Noé, que o Noé tinha amaldiçoado, eles não acreditavam em Deus. E justificavam a escravidão com outras questões, com a inferioridade dos negros. Kant era cristão, né? Kant era cristão, escreve ainda no século XVIII. Os negros africanos não receberam da natureza qualquer inteligência que os coloque acima da tolice. Portanto, a diferença entre as duas raças, a negra e a branca, é muito substancial. A distância no que diz respeito às faculdades mentais parece ser tão grande quanto a cor. Então, assim como o branco é diferente do negro, a inteligência do branco seria superior. Um dos filósofos mais influentes, que foi Georg Hegel, que veio depois do Kant, continuava afirmando que os negros eram inferiores. Então, veja, por que os negros não se juntaram numa grande rebelião, já que eles eram mais numerosos que os brancos e tal? Porque nós temos a tendência de olhar para os negros como se fosse um povo só, como se fossem os negros. E não eram os negros, eram os de Daomé, os de Benin, os de Angola, os de Moçambique, que não falavam a mesma língua, que não se conheciam na África e que foram trazidos para o Brasil e jogados juntos na mesma senzala, sem um código mínimo de comunicação. Qual é o código que eles entenderam? A pancada e o trabalho. Vai comer 2 vezes por dia, vai trabalhar 12 horas por dia, debaixo de chicote, debaixo de palmatória, e vai ser isso, vai produzir e o branco vai levar o lucro. Claro, né, João? Como tudo que a gente está falando de maneira bem genérica, né? E o Laurentino vai trabalhar aqui nesse segundo volume da escravidão, especificamente o ciclo do ouro em Minas Gerais, do ouro e dos diamantes, né? E a quantidade grande de escravos que compraram a sua liberdade e se transformaram no Brasil em senhores de escravos, porque era a realidade. Eu consegui a alforria, o patrão me libertou, o patrão me deu dinheiro, eu vou comprar minha liberdade. Para quê? Para comprar um escravo, fazer ele produzir para mim. Né? Então, a lógica da escravidão, ela existia não só por critérios raciais, e aí a gente tem o exemplo da Chica da Silva, que foi uma ex-escrava que teve 3 donos antes de ser liberta e tinha mais de 40 escravos depois, que ela libertou e tratava com humanidade e tal, porque ela tinha sido uma escrava. Só que uma pessoa riquíssima.
Uma pessoa que se fez dentro do ciclo da mineração. Então... É que também, Rodrigo, essa era a lógica, sem querer justificar nenhuma, mas assim, não tinha outra alternativa para uma pessoa que tem dinheiro para poder continuar, né, produzir, continuar ganhando dinheiro. Não existia... isso começou a ter mais depois com a vinda dos europeus para cá, para trabalhar no campo, né? A colônia não tinha um parâmetro, né, de comparação. Sim, sim. Mas não é justificativa nenhuma. Não. Pelo contrário, é só para a gente entender a lógica do sistema. Era um sistema nocivo, né? Um círculo vicioso. Até que Carlos Linneu, sueco, que vai inventar a classificação dos seres vivos, ele vai estabelecer classificação dos seres humanos também. Né? Que nós chamamos isso de a origem da antropologia. Ele vai estabelecer que os seres humanos são de 4 tipos. Né? Os americanos, os brancos, os negros e os asiáticos, que são os caucasoides, negroides e mongoloides. Depois, a antropologia do Linneu, do século XVIII, vai também dar origem às subclassificações, às subespécies. Por quê? Porque ele coloca no ser humano um olhar da biologia. E o próprio Linneu escreve, né? O americano, né, tem a pele vermelhada, é colérico, cabeçudo, amante da liberdade, governado pelo hábito, tem o corpo pintado. O asiático é amarelo, melancólico, governado pela opinião e pelos preconceitos e usa roupas largas. O africano é negro, fleumático, astucioso, preguiçoso, negligente, governado pela vontade de seus chefes, unta o corpo com óleo ou gordura, sua mulher tem uma vulva pendente e quando amamenta, seus seios se tornam moles e alongados. E o europeu? Branco, sanguíneo, musculoso, engenhoso, inventivo, governado pelas leis e usa roupas apertadas. Qual é o critério disso? Se não é o olhar preconceituoso ou a justificativa para algo que acontecia e nem os intelectuais da época conseguiam entender. Então, uma coisa é a justificativa religiosa, a outra coisa é a justificativa científica ou acadêmica. Tudo isso que eu li aqui eram pessoas mais gabaritadas intelectualmente possíveis, justificando o injustificável. Né? Por quê? Porque nós vamos somente no final do século XVIII, portanto, a escravidão, o tráfico negreiro, este comércio, né, essa questão toda, já estava em vigor há cerca de 200 anos, somente depois de 200 anos é que vão surgir os primeiros movimentos abolicionistas. Os primeiros movimentos que vão dizer, não, está tudo errado, isso precisa parar. Então, veja, 200 anos nessa nossa história é muito tempo. O laboratório que os portugueses fizeram nas ilhas africanas, nas ilhas atlânticas, para a produção de cana, durou 30 anos. Em 30 anos eles já conseguiram ver, ok, vamos trazer os africanos. Levou 200 anos para o ciclo começar a ser questionado. E a escravidão negra, por conta da sua operacionalidade, ou seja, era uma escravidão de trabalho, com alguns aspectos domésticos e sexuais, mas era uma escravidão de trabalho, não era como os escravos na Grécia e Roma, que eram professores e tal, etc. Foi uma escravidão de trabalho. Eles eram extremamente maltratados. Maltratados com chicotadas, maltratados com palmatórias, maltratados com cangas, com grilhões, com correntes. Né? Então, era uma coisa absurda, absurda. E essa situação ela vai perdurar durante muito tempo.
Alguns autores, né, vivendo assim, sabe, eu acho que são mais autores de ficção do que de história, como Gilberto Freire, quando escreve o Casagrande Senzala. O título é sugestivo, né? Casa Grande, onde ficava o branco, Senzala, onde ficavam os africanos. Falava que havia um intercâmbio, porque os brancos eram bons chefes, bons donos, e davam muitas coisas para os negros, até tinham filhos com os negros, e esses mestiços se transformaram na elite econômica do império. Sim, transformaram, mas não era por causa da bondade dos brancos em relação à sua propriedade. É a tentativa de sobrevivência num mundo de desigualdades e de diferenças. Né? Foi por isso, obviamente, que as coisas foram mudando de figura 200 anos depois. Rodrigo, sabe uma coisa que me chamou bastante a atenção nessa questão do tempo, né, e da mudança de pensamento? É que a gente tem uma ideia, às vezes, infantil, de achar que demorou 200 anos para o ser humano ver que isso estava errado, né? Na verdade, não. Na verdade, demorou 200 anos para a lógica capitalista mudar, né? Porque a partir do momento que necessitavam de maior mercado consumidor, né, que teve a Revolução Industrial na Europa, que você precisava de pessoas para consumir, e tinha outras formas também de produzir, né? A Inglaterra, principalmente, começou a lutar contra esse sistema nosso de escravatura, né? Da escravidão. E aí sim que começaram a questionar, né? Porque até quando estava dando dinheiro, até quando era financeiramente interessante, né? Não se tinha por que questionar isso, ou então incentivar esse tipo de pensamento, né? Isso é bastante interessante. Isso não é falado. Não. E o movimento abolicionista, ele surge exatamente na Inglaterra, ele começa na Inglaterra e vai ter reflexos nos Estados Unidos, na América Espanhola, etc. E ele vai ser um movimento que vai propor uma releitura de todo o quadro econômico. De todo o quadro econômico que eu estou dizendo criado na escravidão, criado pela escravidão. Né? Então, esse movimento abolicionista, ele aparece, por exemplo, num escritor que alguns consideram um escritor até hermético, né? Um escritor assim místico, esotérico, dentro daquelas pessoas que conhecem magia, né, ou a alta magia, que se chama William Blake. William Blake, ele vai escrever um poema, talvez um dos poemas mais tristes que eu já tenha lido, e esse poema vai ser lido no parlamento, na Inglaterra. Se chama The Little Black Boy, chama O Negrinho. Né? A tradução que foi usada aqui no Brasil chama O Negrinho, mas é o pequeno menino negro. Né? Ele fala assim: I'm a little black boy, but my soul is white. É aí que vai surgir aquela expressão que você já deve ter ouvido falar, que é o negro da alma branca. Né? Assim, eu sou um negrinho, mas a minha alma é branca, portanto não me maltrate. Quando esse poema do Blake é lido, né, isso vai causar uma comoção na Inglaterra, a ponto de a imprensa inglesa começar uma campanha abolicionista, e isso vai tomar França, vai tomar outras direções. Quando o movimento abolicionista começa na Europa, os reis europeus, principalmente o rei de Portugal, o rei de Espanha, começam a receber cartas dos reis africanos. Não parem a escravidão. Nós não queremos que a escravidão acabe. E pelo que se comprava pessoas na África? Por conchinha, por tecido, por pinga, por fumo. Eu levava isso lá e eu pegava pessoas e trazia para a produção. E os reis africanos, negros, né, reis africanos não são reis brancos, começaram a escrever para o rei da Inglaterra, para o rei de Portugal, para o rei da Espanha, dizendo: não, parem com isso. Nós precisamos continuar vendendo pessoas. Debré, né, um grande pintor que veio aqui para a corte quando
o rei de Portugal já estava aqui no Brasil, a corte já estava aqui, Debré fala que ele viu no Congo, quando o navio dele parou e ele fez uma excursão pelo centro da África e foi até o Congo, ele viu um pai vendendo 3 filhos para o mercador de escravos em troca de tecido. E ele dizia que aqui na colônia, os donos de teatro pegavam aquelas roupas antigas das encenações e davam para o mercador de escravo em troca para ir lá na África trocar em troca de pessoas. Então, esse comércio ele foi tão absurdo, né? E ele tem tantos detalhes, tantos senões, tantas vírgulas, tantos detalhes, que são assustadores, né? Por exemplo, os alunos já acostumaram a viver com essa palmatória, né? E se eu falar para você que essa palmatória tem quase 200 anos e essa palmatória foi usada em pessoas escravizadas? Um objeto que representa tudo isso que a gente está falando. Assim como o movimento abolicionista vai tentar colocar, até começar a surgirem leis que proíbam o tráfico negreiro, que abolem a escravidão de fato, né? A Revolução nos Estados Unidos, né? O que acontece, a proclamação das repúblicas espanholas, né? E a proibição do tráfico negreiro e de escravos patrocinados pela Inglaterra a partir de 1807, a chegada da família real portuguesa no Brasil em 1808, vai começar um novo ciclo, que é o ciclo chamado ciclo abolicionista, onde começam a se produzir leis para se colocar um fim na escravidão. Não uma lei imediata, mas a escravidão começa a ser mostrada para a maioria da população como algo ruim, como algo pernicioso, como algo que deve acabar. Então, não sei, acho que está dando nosso tempo agora, né? Acabou de dar 1 hora, mas estão me dizendo que não estão mais derrubando as lives. Então, acho que a gente pode continuar, a menos que você queira dar uma paradinha de 2 minutinhos. Não, só se você quiser, por mim. Não, aqui tá tranquilo. Porque aí eu já ia começar a falar dos abolicionistas, né? Então pode do começar. ciclo dos abolicionistas. E aqui começa, então, a ser produzidas algumas tentativas, né? Algumas tentativas para a abolição.